Fala aí, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, professor Arthur, Geografia na área. Estamos juntos aí para mais uma aula. E eu queria falar com vocês hoje sobre o nosso ponto que nós paramos na aula passada, né? Estávamos falando de desenvolvimento, subdesenvolvimento, e aí entra a questão dos BRICS, né? Por isso que nós já estamos aqui na página 59 e eu convido vocês a pegar o material para que a gente possa acompanhar mais uma aula, que já vai começar. Então, tudo bem mesmo? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando aí nessa quarentena. Gente, para iniciar essa nossa aula sobre o tema dos BRICS, é necessário que a gente faça uma pontuação, né, detalhada mesmo sobre esse tema, porque os BRICS é muito importante, ainda mais para nós brasileiros. É uma espécie de grupo, uma espécie de bloco, ao qual nosso país faz parte, e é muito importante para a economia e desenvolvimento dos países emergentes. Esse é o ponto que eu quero chegar. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui um material e a gente vai seguir com ele, certo? Mas você participe dessa aula fazendo anotações, um resumo no seu caderno sobre os detalhes mais importantes que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Aqui na tela esse material sobre os BRICS que eu consegui num grupo de professores que eu faço parte. Selecionei especialmente para a nossa aula de hoje, tá? Vamos acompanhar esse material. Eu vou passando aqui devagarzinho, você acompanha comigo. Vou descer aqui um pouquinho a bolinha com o rosto aqui do professor, tá? E aí a gente tem as iniciais sobre o BRICS, B-R-I-C-S. Então a gente tem o conjunto dos países emergentes, entre eles o Brasil, representado, eu espero e vejo que está bom aqui, né, a imagem, e você pode compreender que ao fundo de cada letra dessa está projetada a bandeira de cada país. Essa é a ideia mesmo, certo? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Vou passar aqui um pouquinho. Beleza. Questionamento na tela. Fica ligado. Deixa eu tentar subir aqui um pouquinho para vocês. Tá aí o questionamento. O que são blocos econômicos, né, pessoal? Então, um grupo de países que tem os interesses comerciais em comum e que eles se formam, né, se organizam, tendo esse objetivo de desenvolver o seu comércio, tá? E aí, se a gente olhar para o mundo, a gente tem blocos econômicos e eles estão, quase que a totalidade deles, dentro de determinadas regiões, fazendo com que a gente compreenda que essa é uma característica dos blocos econômicos, né? Eles são alinhados em determinadas regiões. Vou subir aqui um pouquinho a bolinha. E aí a criação desses blocos, né, eles objetivam, né, eliminar barreiras que existem entre eles, as taxas, né, pessoal, para levar mercadorias de um lado para o outro, vender seus produtos esses que muitas vezes são naturais, específicos de cada país, e aí os demais países têm interesse nesses produtos. Então fica aí a disputa se o que vale mais, a importância daquele produto ou a tarifa que será cobrada, certo? Só que aí, como eles fazem parte de grupos em específico, né? Cada realidade de cada grupo, eles têm esse objetivo, né? Essa meta de ou zerar ou diminuir ao máximo essas tarifas, para que não haja o impedimento deles realizarem as suas transações econômicas, tá? Não preciso dizer que o fato deles estabelecerem esse comércio entre eles, estão desenvolvendo uns aos outros, certo? Com essas práticas comerciais. E nesse contexto, então, o que é o BRICS em si? Além do seu significado, além do que significa cada letra, né, que forma essa palavra, né, desse conteúdo que nós estamos vendo aí a partir da página 59. Então, a primeira coisa que você precisa saber, além do significado da sigla, né, de cada letra, que você já deve ter anotado no seu caderno, é que esse conjunto de países é formado por países emergentes, ou então em desenvolvimento, né? A característica principal dos países que formam esse bloco, esse conjunto de países em si, é que eles são emergentes, ou
são países que estão em desenvolvimento, tá? E aí, que desenvolvimento é esse? Você deve estar perguntando. É um desenvolvimento que foi observado nesses países. Isso é uma característica de cada um deles nos últimos anos, fazendo com que possa se ter uma margem de que nos próximos anos, cada um desses países que formam esse grupo de países, a perspectiva que o mundo espera deles é que eles vão se desenvolver realmente, tá certo? Afinal, eles já têm mostrado isso nos últimos anos, como a gente viu no texto que está aí na tela. Então, cada um desses países estão comprometidos em formar essa aliança e dar continuidade nesse crescimento que cada um deles tem mostrado nos últimos anos e esse crescimento em comum, que é a característica deles ao longo do tempo. Eles vêm mostrando esse interesse, vêm mostrando esse desenvolvimento econômico nos últimos anos. E aí eles querem fazer frente aos outros blocos econômicos que existem no mundo. Na tela, no detalhe para vocês, os países que fazem parte dos BRICS. Hoje, repetindo o que nós vimos no início da aula. A Rússia, o Brasil, não estou falando na ordem, estou falando os que estão no mapa aqui ao lado, tá bom? Rússia, Brasil, Índia, China e a África do Sul. E aí, desde já, você pode observar que cada um deles fazem parte de uma região, de um local do planeta diferente. Cada um se localiza em uma parte diferente entre si. Nenhum deles fazem parte, literalmente, do mesmo continente, digamos assim. A origem desse nome nada mais é do que o acrônimo, né, das iniciais de cada país, como foi falado no começo. Sendo que inicialmente era só BRIC. Com a entrada da África do Sul, fechou aí a sigla BRICS. Então, gente, em 2001 foi feito um relatório por Jim O'Neill, certo? Para uma revista de economia. E aí no ano de 2003 ele entregou esse relatório, onde demonstrou que alguns desses países que fazem parte do BRICS, à exceção da África do Sul, que entrou depois, estavam demonstrando esse crescimento, né, ao longo das últimas décadas. E que se continuasse dessa forma até 2050, esses países estariam entre os primeiros países do mundo em relação à riqueza, em relação à PIB, certo? Produto Interno Bruto, a soma de tudo aquilo que o país produz em riqueza, certo? Então daí, desde então, né, desde 2003, nunca teve tão na moda esse nome BRICS. Até que em 2006 esses países resolveram mesmo utilizar essa sigla, né, e aí virando então um componente internacional, virando então esse mecanismo de junção entre esses países, onde eles entram sempre em contato, tentam estabelecer relações comerciais para que um possa dar apoio ao outro, certo? E aí, mais tarde, no ano de 2011, entra a África do Sul, consolidando então a sigla BRICS. Tá aí na tela para você a imagem do Jim O'Neill, né, que começou, foi a primeira pessoa a utilizar, né, esse termo BRIC, né, depois BRICS, através da sua pesquisa apresentada, certo? E aí esse prognóstico, né, esse parâmetro aí de utilização, onde, segundo o relatório dele, esses países estariam demonstrando crescimento, né, econômico até o ano de 2050. Até que em 2006 deixa, né, de ser apenas um termo utilizado, né, uma sigla utilizada, e passa a ser um acordo internacional, só que sem a configuração de um bloco econômico de verdade. Então é algo que eu quero deixar muito claro para vocês nessa aula, certo? Que o BRICS não é um bloco econômico, tá? Você não pode confundir isso, tá? Não há acordos literalmente comerciais entre eles, né? Nem alfandegários, certo? Não existe uma política que possa estar estabelecida, né, unindo esses países enquanto um bloco econômico, certo? Não existe uma legislação, não existe uma documentação que possa exigir de cada um desses países uma obrigação, né, junto a um bloco, até porque eles não são, certo? Por exemplo, eles não funcionam como um bloco econômico da mesma forma que o Mercosul, que é um mercado comum de alguns países que fazem parte do hemisfério sul aí, né, da
da América do Sul, no caso. Então, a gente não pode usar essa comparação, certo? Tipo, justificar os BRICS como o bloco econômico, né, o Mercosul. Não podemos utilizar essa comparação. Digamos que o BRICS ele é um grupo de países, né, que, pelas suas características em comum, né, de países emergentes, de maneira natural, eles têm essa política de amizade entre eles e fazem movimentações econômicas em prol dessa característica, mas não há nada firmado no papel entre eles. E já que falamos dessas características existentes entre esses países que compõem o BRICS, vamos analisar aí na tela algumas dessas características em comum. Então, faz parte das características dos países que compõem os BRICS, né? Entre as características são economias estabilizadas. Então, em cada um desses países você tem uma certa estabilidade em relação à economia, né? Embora haja dificuldades financeiras em alguns aspectos, mas não são países que apresentam uma crise estrutural crônica, por exemplo, né? Uma crise definitiva, vive na crise. Não é assim. Eles apresentam economias estabilizadas, tá? Políticas estáveis, claro, voltando a falar, existem discussões políticas, existem contradições, mas a política dentro desses países é estável. Em termos de mão de obra, existe alta mão de obra qualificada, sim, existem profissionais capacitados, existem determinadas áreas, né, áreas profissionais que existem em cada um desses países profissionais de alto nível, né? A mão de obra, como está destacado aí, é qualificada, certo? A produção e exportação em crescimento, todos eles apresentam crescimento, no caso no Brasil aqui, em relação principalmente à agricultura, certo? Boas reservas de recursos minerais, não preciso nem falar que no Brasil existe amplas reservas minerais ainda sendo utilizadas, né? Sem previsão de fim nesse sentido, né? Mas essa exploração precisa ser cada vez mais de maneira racionalizada. Boas reservas de recursos minerais, portanto. Investimentos em setores de infraestrutura. Esses países estão, à medida que o tempo passa, investindo na sua infraestrutura do seu país para que possa aumentar, então, essa questão no nível do trabalho. Porque quando um país tem infraestrutura que realmente acontece, vias aéreas, marítimas, rodoviárias, né, entre outras, a coisa realmente acontece. O trabalho realmente ele aumenta, né, a capacidade de emprego para a população. O PIB desses países está em crescimento, né? Então a produção de cada um desses países aumenta a cada ano, né? Então a riqueza vai aumentando com o passar do tempo. Índices sociais em processo de melhorias, embora estejam em crescimento, ainda tem muitas coisas a melhorar e por isso os índices sociais vêm apresentando um processo, né, lento, mas sim de melhorias. A diminuição das desigualdades sociais, apesar de que, por exemplo, o Brasil é um país extremamente desigual, mas que tem uma classe média emergente, né, que vem surgindo a cada vez mais, certo? E pessoas, aos poucos, sim, mas mudando a sua condição financeira. Então, rápido acesso aos sistemas de comunicação. Em todos esses países existem, né, várias e amplas formas de comunicação, tanto na imprensa como, por exemplo, em redes sociais, né? Claro que a gente vê, por exemplo, na China uma certa restrição, mas no que se fala a respeito de comércio, é um país que está enviando, né, as suas mercadorias, as suas cargas para os 4 cantos, né, do planeta Terra. Tá? Investimento no estrangeiro, nos mercados de capitais, então isso é notório. Por exemplo, a China é o maior parceiro econômico brasileiro, né? Investimento estrangeiro nos setores econômicos. Então, é questão de compra de empresas, por exemplo, né, com as privatizações. Aqui nessa próxima parte, é importante destacar para vocês, queridos alunos, que os BRICS têm, por exemplo, atingido, devido a essa importância do comércio, um número muito importante em relação às economias, por exemplo, dos Estados Unidos e União Europeia, né? Por exemplo, as movimentações comerciais que acontecem com relação à China, por exemplo, já ultrapassam muito até a União Europeia, que
um conjunto de países, né, cada um com a sua economia singular, né, própria. Tá? Então, as movimentações realizadas pelos BRICS têm sido maior do que esses países. Tá? Descendo aqui um pouquinho, né, e os contratos bilaterais, ou seja, parcerias a partir de dois países, né? Tem a participação, por exemplo, nas decisões, né, com uma maior voz dada a cada momento que se passa, por exemplo, na ONU. Né? Esses países dos BRICS têm aumentado a sua importância, né, a sua voz, nos seus posicionamentos na ONU, dada a sua importância que tem conseguido ao longo desse tempo, como eu falei para vocês. Né? Então, como esses países têm a economia emergente, essa economia vai surgindo, vai se ampliando ao longo do tempo, daí a possibilidade grande de um dia, né, um momento desse aí qualquer, eles virem a se tornar realmente um bloco econômico, certo? Mas para isso é preciso que a cada dia mais essas economias se fortaleçam, né? Por exemplo, infelizmente a gente tem observado que, se tratando a relação bilateral entre Brasil e China, por exemplo, tem enfraquecido devido aos procedimentos que o governo Bolsonaro tem tomado, né? Quando que o ministro das Relações Exteriores, né, até o ministro da Educação tem falado mal e criticado, né, a China nas redes sociais, fazendo com que a economia brasileira possa entrar em perigo, já que a China é o maior parceiro comercial do Brasil já há quase que uma década, né? Então, demonstra um perigo muito grande para a nossa economia, já que os próprios políticos brasileiros, alguns deles, como eu falei, do governo Bolsonaro, têm atacado o embaixador da China, por exemplo, né? tem dito que o vírus foi fabricado na China, por exemplo. Então, isso tem feito com que as relações fiquem em perigo, né? E aí a China, por exemplo, pode deixar de comprar os produtos brasileiros e comprar dos Estados Unidos, da Índia, né? E por aí vai, certo? Então, na verdade, esses países deveriam estar... O que deveria estar acontecendo era um fortalecimento e apoio, né, entre esses países para que a economia possa, ao invés de deixar de existir ou diminuir, aumentar cada vez mais. Prestem atenção nesse próximo bloco. E aí você acompanha na tela as vantagens de se fazer parte dos BRICS. Então, potencial para ser o maior fornecedor mundial de produtos agrícolas, né? Grandes reservas minerais em cada um dos países e o parque industrial diversificado. Cada um desses países não produz só um tipo de produto, né? Mas sim vários. E as desvantagens? Educação deficitária, né? Ainda precisa melhorar muito o sistema de ensino. Alta carga tributária, informalidade presente em diversos setores. Então, muitos trabalhadores sem direitos alguns, né? sem carteira assinada, por exemplo. Né? E a falta de infraestrutura, ainda muito deficitária, né? Para que cada um desses países possa, né, diversificar mais ainda a sua economia. Reservas abundantes de petróleo e gás natural. População com bom nível educacional, né? Apesar de ainda necessitar de muitas melhorias na educação, carga tributária baixa, né? Desvantagens: tem altos índices de criminalidade e corrupção, né, nesses países, pode-se observar isso. População envelhecida com média de idade alta e baixo índice de natalidade, né? Indo aqui para mais vantagens, chegando aqui por exemplo, na Índia, né? Avanço em setores de tecnologia, como informática, né? Grande população jovem em crescimento acelerado, elite bem formada e atuante. E as desvantagens, no caso da Índia, organização social em castas, né? O que restringe muito, né, a sociedade, conflitos étnicos e religiosos por isso mesmo, infraestrutura precária. Chegando na China, as vantagens da China: alta capacidade industrial, potencial para ter o maior mercado consumidor do mundo, investimento intensivo em infraestrutura e educação. Desvantagens da China: governo político ditatorial, população tende a envelhecer rapidamente, grande devastação ambiental provocada pelo progresso, né? Aquela questão das indústrias que a gente já viu muito na sala de aula. África do Sul, vantagens: possui grandes jazidas minerais importantes, como diamantes, né? E a desvantagem da África do Sul: grande diferença social e a infraestrutura precária.
Curiosidades sobre cada país. Vamos lá. Brasil, né? Então, dados políticos, né? Dados da população do país naquela época, né? No caso aqui embaixo você pode ver, ó, 2013, dados de 2013, tá? Então eu vou só deixar aqui porque vocês podem pausar quando vocês estiverem vendo aí o vídeo, tá? Beleza. Brasil, maior produtor agrícola do mundo, né? Vou deixar aqui para vocês lerem o texto. Vocês podem pausar depois, tá? Então, o Brasil poderia tirar melhor proveito disso, né? Não entrar em conflito com outros países por causa de críticas ideológicas e afastar, né, as parcerias. Tá? E aí deveria crescer também em outras áreas, para não ficar só na área agrícola, né? As commodities, né, que são esses produtos que são vendidos no mercado no exterior. Rússia, representante europeu, é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, né, possuidor de grandes quantias de recursos naturais. Aí vocês vão poder acompanhar. Índia, dentre os países envolvidos, a Índia é o menos desenvolvido, com a recente abertura do mercado, né? O país vem recebendo grandes volumes de investimento. E aí, tecnologia, têxtil, manufaturados, né? Alguns destaques da Índia. China, né? Acho que a gente já sabe um pouquinho do potencial da China, né? Mas vamos lá. A China é o país em maior destaque no grupo, né? Com um intenso processo educacional. 99% da população jovem é alfabetizada. O país faz um incisivo investimento na indústria de base, com enfoque aos bens de consumo e tecnologia. África do Sul, o país mais rico, né, da região africana, 20% do continente, né, é um dos maiores exportadores de minérios do planeta. Só para destacar algumas curiosidades, né, como a gente falou. Certo. Então, pessoal, mais detalhes sobre esse assunto eu vou deixar para vocês continuarem, fazer uma releitura do capítulo 4, tá? Nós estamos ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula eu vou fazer algumas atividades com vocês sobre esse tema. Vamos colocar em prática o que nós aprendemos na teoria, né? Com essa aula, com o vídeo e também com a nossa leitura do livro, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.